Vamos discutir o momento angular em mecânica quântica. Vocês conhecem da física clássica, ou vocês estudaram sobre o movimento de uma partícula em 3 dimensões? Uma partícula de massa m com uma certa velocidade v, ela tem um momento linear p, m, dr, dt, onde r é o vetor que descreve a posição da partícula cada instante de tempo t, ou simplesmente m vezes v. Uma vez que eu tenho um momento linear definido, eu posso definir também um momento angular para essa partícula. L. L vetor é definido como produto vetorial R, vetor P. Estudo clássico. E a prescrição que a gente conhece para obter o operador momento angular em mecânica quântica, nesse caso, basta tornar os operadores R, que é o vetor posição, e o momento linear P, em operadores. Assim a gente tem um operador para o momento angular. Como eu estou no espaço de configuração, onde a posição, o operador posição é a própria posição, então eu me preocupo apenas com o momento angular, cuja substituição que a gente faz para a mecânica quântica é menos i h cortado, a derivada com relação às coordenadas em cada uma das direções somadas, que me dá o gradiente. Lembrando que o gradiente del x na direção y, mais del y na direção j, mais del z na direção k, onde i e jk são os vetores unitários ou versores em cada uma das direções x, y e z. Então, o operador momento angular L operador em 3 dimensões será menos i h cortado, que vem do trimomento, r vetor gradiente, sendo que esse é um operador que atua em alguma função, tá? Uma função de onda apropriada. Bom, é claro que o gradiente aqui está escrito em coordenadas cartesianas. No entanto, a gente quer estudar um problema que está associado com potenciais centrais, aqueles cujo potencial só depende da coordenada r. E, portanto, a gente está usando coordenadas esféricas em vez de coordenadas cartesianas. Então, seria adequado escrever esse gradiente em termos dessas coordenadas esféricas. Vamos fazer isso. Bem, em coordenadas esféricas, a gente pode então escrever o operador gradiente em termos da derivada radial, numa direção radial, ou seja, isso aqui é um vetor unitário na direção radial. A princípio, esse vetorzinho estaria aqui, desenhado. Esse é o R chapéu. Mais 1 sobre R, a derivada com relação ao ângulo θ, que é esse daqui, na direção θ chapéu. Θ chapéu é um vetor também unitário, um versor, portanto, perpendicular a R na direção de variação do ângulo θ. Esse aqui seria o θ chapéu. E, finalmente, um termo que é 1 sobre R seno θ derivada com relação a φ na direção φ chapéu, que é a direção de variação do ângulo φ, ou seja, que está num plano XY. E se eu fosse desenhar esse versor perpendicular a R e θ chapéu, ele seria mais ou menos isso. Sendo que você tem que imaginar aqui, entre cada um desses versores, né, um ângulo de 90 graus. É meio difícil de desenhar, mas imagine 3 versores perpendiculares, R na direção radial, θ na direção de variação de θ, e o φ perpendicular a esses dois, ao plano desses dois versores, R chapéu e θ chapéu, apontando na direção de variação desse ângulo φ, ou seja, um ângulo que parte de x
e percorre o plano XY. Tá? Muito bem, a expressão para esses três versores, vocês podem obter fazendo um cálculo simples, aí, uma álgebra simples, projeção das componentes desses versores, e é a seguinte. Para o versor R é muito simples, é só pegar o vetor R, que é esse daqui, dividir pelo seu módulo, a gente tem um vetor radial. Só que R, nós temos as componentes dele aqui, está tudo projetado. Esse é o R, a projeção no plano XY é essa daqui, que tem componente X, R seno θ cosseno φ, na direção I. Componente Y é essa projeção, R seno θ seno φ, na direção J. E finalmente a componente de R na direção Z é essa projeção aqui, que é R cosseno θ, tá? Na direção K. Então, como tem R no denominador aqui, todos os termos contêm o fator R, esse R vai embora. E o que sobra é o versorzinho R chapéu em termos das componentes I, J, K. Bom, de maneira equivalente você pode obter o versor θ chapéu e ele será o seguinte: cosseno θ cosseno φ na direção I mais cosseno θ seno φ na direção J menos seno de θ na direção K. E o versorzinho φ chapéu menos seno φ na direção I mais cosseno φ na direção J. Se vocês não quiserem demonstrar essas relações, basta verificar. Né? Faça para ângulos triviais e vocês vão ver que isso corresponde à realidade. Ou seja, pegue ângulos como π sobre 2, π para θ e para φ, vocês verão que a projeção está correta. Então, na minha relação para o momento angular, que é essa daqui, vamos reescrever o vetor R como R na direção R chapéu. E fazer então o produto vetorial desse vetor com o operador gradiente. Então teremos o seguinte: L, eu deveria escrever aqui em vez de L, eu deveria escrever assim, L chapéu, o operador momento angular. Menos IH cortado, R chapéu, produto vetorial. A primeira parte do operador gradiente era o quê? R chapéu, del R, mais R, produto vetorial, θ chapéu, 1 sobre R, del θ, mais R chapéu, produto vetorial, φ chapéu, 1 sobre R seno de θ, del φ. Lembrando que esse operador sempre atua numa função, uma função de onda. Agora, a gente sabe, né, no cálculo vetorial, que esses dois versores R e R são paralelos, são o mesmo versor, portanto, o produto vetorial entre eles é zero, nulo. Já R e θ, R e θ são um versor unitário, que é o versor φ chapéu. São perpendiculares. Tá? São perpendiculares e nessa ordem que estão escritos, né, estão na ordem correta, no sistema destrógeno, portanto, R vetor θ dá o vetor φ.
Da mesma forma que R vetor φ daria o vetor θ, só que eles estão na ordem inversa. Significa que isso aqui vai me dar menos θ chapéu. É só lembrar. O Rzinho é um versorzinho assim. O θ seria um versor assim. E o φ é um versor que está nesse plano perpendicular aos dois. Então, olhando para essa figurinha um tanto esquisita, mas que esses três versores são perpendiculares destrógeros, então R, produto vetorial θ, vai dar o vetorzinho φ. E R, vetor φ, daria o vetor menos θ. Enquanto R com R é zero, como a gente já viu. Então, o operador momento angular se escreve assim em termos desses versores, que é uma forma bastante simples escrita em coordenadas esféricas em termos dos versores φ e θ. Φ é a direção azimutal e θ a direção polar, do ângulo polar, o ângulo que é formado com relação ao eixo Z e aqui com relação ao eixo X, portanto, um versor que é sempre paralelo ao plano XY. Bem, se eu quiser recuperar agora quem são as componentes do momento angular em termos dos eixos cartesianos, I e JK, então eu reescrevo novamente esses versores θ e φ em termos dos versores dos eixos cartesianos. E assim eu vou ser capaz de identificar quem é Lx, Ly e Lz, em termos desses operadores presentes no momento angular. Quando a gente faz isso, a gente obtém o seguinte. L igual, substituindo, né? Menos IH cortado, menos seno φ del θ na direção I, observando que só estou substituindo aqui esse versorzinho φ por essa expressão. E o outro termo vai ser, então, mais cosseno de φ del θ na direção J. E fazendo a mesma coisa, agora substituindo o versor θ aqui por essa expressão, eu tenho menos cosseno de θ, cosseno de φ sobre seno de θ, del φ na direção I, menos cosseno de θ, seno de φ sobre seno de θ, del φ na direção J, finalmente na direção K, menos com menos dá um sinal mais, seno de θ sobre seno de θ é 1, fica apenas del φ na direção K. Veja, isso não representa derivadas. Claro que eu não estou querendo dizer que eu estou derivando o vetor I com relação a θ, nem J, nada disso. Isso aqui é um operador que vai atuar numa função que está na direção I. A mesma coisa aqui, na direção J e assim por diante. Tem que pensar que aqui nessas entradas, né, vão aparecer a função em que esse operador L está atuando. Ele vai atuar numa função e é a função que aparece nessas derivadas. O I e JK são constantes, né? Se eu derivar, obviamente é zero. Então, não é nada disso que eu estou fazendo. Então, simplificando, esse operador vai ser menos IH cortado. Vejamos, menos seno de φ del θ mais cotangente de θ. Cotangente é cosseno sobre seno, para quem não lembra. Cosseno de φ
del φ. Tudo isso atuando numa função na direção I mais cosseno de φ del θ menos, de novo, a cotangente de θ, seno de φ del φ, isso na direção J, e na direção K apenas o del φ, na direção K. Então está aqui o operador momento angular, e a partir dessa expressão fica fácil identificar quem são as componentes na direção x, y e z, ou seja, na direção i, j, k. Portanto, isso aqui me dá, isso aqui vezes menos IH cortado, me dá o operador momento angular na direção x, esse daqui na direção y e esse daqui na direção z. Então, fazendo essa identificação, nós temos aqui os operadores Lx, Ly e Lz. Que, em princípio, se eu tiver uma autofunção que seja a autofunção desses operadores, a atuação desses operadores deve me dar um alto valor que corresponderia ao observável associado a esses operadores. Esse observável seria a componente do momento angular nessa direção. Bom, nesse momento, mais interessante do que olhar para essas componentes do momento angular é olhar para o operador L quadrado, que seria o quê? A soma dos quadrados de cada um desses operadores, ou seja, cada um desses operadores atuando nele mesmo, somados, atuando numa autofunção. Essa autofunção, por conveniência, eu vou chamar de YLM, vai ficar óbvio por quê. E eu devo obter um conjunto de autovalores associados a essa autofunção, que a gente vai ver já já o que é. Quem seria o L quadrado, então? Quem é esse operador? Vamos fazer essa... Bom, não vou fazer a conta explicitamente, mas eu vou sugerir que vocês façam. Pense que cada um desses operadores atua numa função, em outras palavras, que Lx, né, Ly e Lz atuam, por exemplo, numa função que vocês podem chamar até do YLM. Tá? E uma vez atuando nessa função, eu aplico novamente o operador nessa função e faço a mesma coisa para as outras componentes. Mais LZ, YLM. Dessa forma, eu vou ter o que eu quero, que é o L quadrado atuando em YLM. Então é isso que eu preciso obter e ver em que isso resulta. Bom, quando eu faço isso, atuando com L quadrado em YLM, uma função de θ e φ, procedendo dessa maneira, né, calculando isso, somando com isso, eu obtenho esse L quadrado, que é o que está aqui, que é um operador diferencial de segunda ordem, atuando em YLM de θ φ. Agora observem bem essa equação e lembrem da parte angular da equação de Schrödinger, que eu vou copiar aqui. Lembra? A gente separou a equação de Schrödinger numa parte radial, uma parte angular, depois de já ter calculado a parte temporal, que é simplesmente uma solução estacionária. E a gente chegou à conclusão, né, que tem essa equação diferencial que era igual a uma constante oposta à constante associada à parte radial. Certo? E aqui a nossa função de onda era um produto de duas funções, uma função θ e uma função
φ θ de θ, uma função φ de φ. E a gente discutiu também que esse produto dessas duas funções eram os harmônicos esféricos, YLM, θφ. E não por acaso eu estou chamando a solução aqui, ou a função de onda em que atua esse operador, de YLM θφ. Vamos ver. Bem, para constatar que, na verdade, esse operador que está aqui tem a ver com isso, vamos fazer o caminho inverso que a gente fez para chegar nessa equação de onda angular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou multiplicar essa equação. Então, a equação, só lembrando, a equação é isso daqui igual a isso. Tá? Eu vou multiplicá-la pela função θ vezes φ. Então, eu vou ficar com a seguinte coisa. Quando eu multiplico por θ e φ, essa função φ desaparece aqui e essa função θ desaparece aqui. E eu fico com θ aqui em cima e φ aqui em cima. Ou seja, isso daqui, θ sobre seno ao quadrado de θ vezes d2φ dφ2 mais φ sobre seno de θ d dθ seno de θ dθ dθ. E isso é igual a menos L mais 1 θ e φ. Eu não estou colocando os argumentos de θ e φ, mas você já sabe. A função θ tem argumento que é o ângulo θ e a função φ tem o argumento que é o ângulo φ. Muito bem. Então vejamos. O que está faltando aqui? Falta agora transformar essas derivadas ordinárias, né? Derivadas totais, em derivadas parciais. E quando eu faço isso, significa que eu vou trazer de volta essa função θ, multiplicando o φ aqui dentro, e a mesma coisa o φ, multiplicando o θ aqui dentro. Embora elas não dependam da coordenada θ, mas quando eu faço isso, eu estou pensando que eu estou derivando uma função de mais variáveis e eu volto a ter derivadas parciais. Então, eu fico com a seguinte equação, que é 1 sobre seno ao quadrado de θ, del2, delφ2 de θ, φ, mais 1 sobre seno de θ, del θ, seno de θ, del2 não, del θ, φ, del θ. Função aqui. Isso é igual a menos L mais 1 vezes a função θ, função φ. E como eu estou chamando esse produto θφ de YLM de θφ, então na prática eu tenho o seguinte, essa equação é 1 sobre seno ao quadrado de θ, del2, delφ2, YLM θφ, mais 1 sobre seno de θ, del θ, seno de θ, del YLM θφ, del θ, igual menos L mais 1, YLM de θ, φ. Compare agora esse resultado com isso daqui.
são exatamente, né, o mesmo tipo de equação diferencial que eu tenho aqui. Tá? A diferença só é que tem um fator menos h cortado ao quadrado nessa equação. Então, se eu multiplicar essa equação aqui por menos h cortado ao quadrado, o que eu vou ter? O lado esquerdo, né, vai virar isso daqui. Ó. Vou colocar até em outra cor. Menos h cortado ao quadrado. Veja que aqui eu já estou atuando, né, em y Lm de θφ. Aqui ele estava fora desse operador, só joguei ele para dentro. Então, se eu tirar essa função, eu vou ter a mesma equação que essa daqui. Tá? E não posso esquecer de multiplicar o lado direito também por menos h cortado ao quadrado. Então, agora elas são idênticas. Esse lado esquerdo da equação é igual a esse lado direito. Portanto, o que eu posso escrever? Eu posso substituir esse lado esquerdo pelo operador momento angular ao quadrado atuando em YLM. E o lado direito vai ser mais h cortado ao quadrado, L mais 1, vezes a função YLM. Está aqui, então, a minha equação, escrita agora na forma operacional. E o seu alto... Isso daqui é o que a gente chama de uma equação de autovalores. Vocês já viram em álgebra linear, certamente, uma equação de autovalores, onde você tem operadores matriciais atuando em vetores, em algum espaço vetorial. Aqui não é nada diferente, a única diferença é que, em vez de ter um vetor, eu tenho uma função, né? Uma função de onda, nesse caso, que é a função angular, que são os harmônicos esféricos. Então tem um operador, uma função, um autovalor e a mesma função. Isso aqui é uma equação de autovalores, onde os autovalores são esses. Em outras palavras, esse daqui é o operador momento angular ao quadrado. Tá? Então, o operador momento angular ao quadrado tem esse autovalor. E esse autovalor, como a gente já discutiu antes, são valores inteiros. E, portanto, o momento angular em mecânica quântica, ele também é quantizado. Ele assume valores discretos, né, que são múltiplos, nesse caso, de h cortado. O momento angular ao quadrado é h cortado ao quadrado. Tá? O significado profundo desse resultado, então, é a quantização do momento angular. Diferente da mecânica clássica, onde o momento angular podia assumir valores contínuos. Bom, isso é um pouco mais complicado do que vocês já tinham visto até agora, a questão do momento linear, que era só uma derivada, né, com relação à coordenada. Aqui nós temos o momento angular em coordenadas esféricas, essa expressão um pouco mais feia, um operador diferencial de segunda ordem. No entanto, a gente sabe muito bem como manipular isso, porque a gente já resolveu a equação angular. Então eu posso escrever tomando o módulo, né, de L quadrado, não, a raiz do módulo de L quadrado, significando aqui os autovalores de L quadrado. Esses autovalores, ou seja, o módulo de L em mecânica quântica, são h cortado, raiz de L, L mais 1, ou seja, são valores quantizados, tá? Significando que o momento angular, né, depende desse número quântico, esse novo número quântico que a gente chama de número quântico orbital, ou simplesmente número quântico do momento angular, e a gente costuma às vezes representar somente por L mesmo, significando o autovalor da raiz do módulo de L ao quadrado, onde L é igual a 0, 1, 2, números inteiros positivos. Outro ponto importante, lembrando que o operador momento angular na direção z é menos IH cortado del φ,
a gente observa que a mesma autofunção de L quadrado, YLM de θ e φ, é também autofunção de LZ. Por quê? Porque nada disso daqui depende de φ exceto essa exponencial. E quando eu atuo com LZ, né, nessa função, é como se tudo isso aqui fosse uma constante, né, e ele atua só na exponencial. E qual é o resultado dessa derivada atuando na exponencial? É basicamente isso daqui, né? LZ atuando em e elevado a I ml φ é igual a menos IH cortado del φ e elevado a I ml φ. Bom, uma derivada com relação a φ vai cair o fator IML e permanece a exponencial, portanto, mais H cortado ml vezes a exponencial IML φ. Ou seja, o YLM, né, que contém esse fator exponencial, é também uma autofunção de LZ com alto valor ml vezes H cortado. Lembrando que o ml, como a gente já discutiu lá atrás, ml assume valores inteiros entre menos L e mais L. Então, para cada L fixo, eu tenho 2L mais 1 valores de ml. Então, de maneira geral, eu posso escrever operador momento angular na direção Z, atuando em YLM de θ φ é igual a ml H cortado YLM de θ φ. Esse número ml é chamado, vou colocar aqui, número quântico magnético ou azimutal. Magnético vai ficar claro mais adiante porque que leva esse nome. Tá? Eu vou falar disso mais tarde. Mas você pode chamá-lo também de número quântico azimutal. O nome realmente é irrelevante. O que importa é que eu tenho um número quântico que caracteriza as projeções do momento angular na direção do eixo Z. Claro, aqui eu estou usando só a parte angular da função de onda. A gente ainda não lidou com a parte radial. E, de qualquer forma, a parte radial ela não depende nada desses ângulos. Então, o produto da parte radial pela parte angular também é uma autofunção desses operadores. Ou seja, a solução para a equação de Schrödinger completa, ela é a autofunção de L quadrado, Lz e da Hamiltoniana. Resumindo, eu posso escrever a seguinte coisa. Hamiltoniana atuando em psi de R θ φ, T igual a energia, psi R θ φ e T. Acho que eu chamei de maiúsculo lá, se eu não me engano. Psi maiúsculo. E da mesma forma, L quadrado, psi maiúsculo, igual a H cortado ao quadrado, L mais 1, psi maiúsculo, com a mesma dependência da função de onda. E Lz igual a ml H cortado psi. Bem, aqui nesse curso a gente está fazendo um tratamento da equação de Schrödinger, das soluções, em termos de operadores diferenciais. É comum também trabalhar na forma matricial da mecânica quântica, onde nós podemos pensar em todos esses operadores como matrizes. Essa seria uma formulação
dada por por Heisenberg, e as funções de onda seriam vetores. Na verdade, nós atuaríamos com essas matrizes em vetores num espaço vetorial apropriado, a partir do qual nós poderíamos chegar à função de onda. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, certamente vocês vão ver em mecânica quântica. Se houver um espaço, eu faço um adendo com alguns comentários sobre isso. O que é importante nessas formulações é que observem que essa função de onda é a mesma função de onda para todos esses operadores. Tá? Em outras palavras, os rótulos dessa função de onda, eles definem os valores dos operadores hamiltoniana, L quadrado e Lz. Isso é possível no sentido de que a hamiltoniana ela é uma simetria do sistema juntamente com L quadrado e Lz. E isso, na formulação matricial, é obtido através de relações de comutação com a hamiltoniana, que são nulas. Eu não sei se vocês já viram isso, relações de comutação, imagino que talvez tenham visto, mas eu posso comentar brevemente sobre isso, só dizendo o seguinte: vocês podem calcular relações de comutação entre os operadores L quadrado, e aqui eu vou deixar de pôr o chapéu, porque acho que não tem ambiguidade nenhuma, vocês entendem que eu estou falando de operadores, e a hamiltoniana, e mostrar que isso é zero, a mesma coisa para Lz, tá? E finalmente que Lx, Ly é igual a IH cortado Lz. E permutações cíclicas também, tá? Ou seja, Ly é Lz igual a IH cortado Lx, Lz Lx é igual a IH cortado Ly. Então aqui as relações adicionais. O que eu quero dizer com comutador ou relação de comutação? Esse símbolo aqui, entre duas matrizes A e B, ou entre dois operadores quaisquer, sejam eles diferenciais ou matriciais, isso daqui está sempre atuando em alguma função, ou seja, à sua direita tem que colocar algum tipo de função, um psi aqui. Porque, obviamente, esses operadores sozinhos vocês não vão conseguir manipular, não na forma diferencial. Na forma matricial até vocês conseguem fazer isso sem pensar no objeto em que esses operadores estão atuando. Mas tem que lembrar que isso só faz sentido quando você atua em algo, seja um vetor num espaço vetorial, ou seja numa função, uma função de onda, por exemplo. No caso da função de onda, é essencial que vocês utilizem uma função do lado direito, porque esses operadores vão ser operadores diferenciais. E aí complica a vida de vocês se vocês não considerarem essa função à direita. Mas é fácil mostrar, então, que uma tal relação de comutação, o que é a relação de comutação? É o produto do primeiro pelo segundo menos o segundo pelo primeiro, atuando numa função qualquer. Tá? Sejam esses operadores diferenciais ou matrizes. É isso que eu quero dizer com relação de comutação. E o fato da hamiltoniana comutar com esses operadores significa que os mesmos autoestados de energia vão ser autoestados de L quadrado e de Lz. Agora observe o seguinte: Lx, Ly, eles não comutam. Nem Ly, Lz, nem Lz, nem Lx. Tá? Então, não todos eles vão comutar com a hamiltoniana. Uma vez que eu escolho um desses operadores para comutar com a hamiltoniana, nesse caso o Lz, os outros dois, Lx e Ly, vocês podem mostrar que não vão comutar. O que eu quero dizer com uma escolha? Eu escolho porque eu tenho bases e eu posso mudar de bases. Então, dependendo da base que eu escolho, é um operador que vai comutar com a hamiltoniana ou outro. Na base que eu estou escolhendo, o Lz é quem comuta com a hamiltoniana. Tá? E o que isso quer dizer? Tem que lembrar uma coisa aqui que eu não lembro se vocês
já viram em algum momento, ou se eu comentei quando dei estrutura da matéria 1. O princípio de incerteza de Heisenberg, ele surge justamente das relações de comutação entre os operadores. Embora eu não vá mostrar isso aqui, vocês vão ver em mecânica quântica, mas dois operadores que comutam, eles não têm uma relação de incerteza, ou seja, eu posso medir ambos observáveis simultaneamente. No entanto, pelo que a gente está vendo dessas relações de comutação, as componentes do momento angular não comutam entre si, elas têm um valor de relação de comutação diferente de zero. Portanto, como a gente já sabe do princípio de incerteza, esses observáveis não são mensuráveis simultaneamente. Então eu tenho que escolher um conjunto de observáveis que me permita rotular o meu estado que seja um autoestado tanto da Hamiltoniana, quanto do momento angular ao quadrado, quanto de uma das componentes do momento angular. Bom, para isso eu poderia escolher qualquer uma das três componentes, porque além do L quadrado, do L quadrado com a Hamiltoniana, eu tenho a relação de comutação de Lx com L quadrado igual a zero, Ly com L quadrado igual a zero e Lz com L quadrado igual a zero. Vocês podem mostrar essas relações de comutação. Então, em princípio, eu poderia escolher qualquer uma das três componentes para rotular o meu estado. Convenciona-se escolher a componente Lz. Então, o conjunto de observáveis simultaneamente mensuráveis serão energia, momento angular ao quadrado e a terceira componente do momento angular. Qual é a implicação disso? A implicação disso, né, é que o momento angular em si, um vetor momento angular, ele não é precisamente definido em mecânica quântica. Você não pode dizer qual a direção precisa do momento angular. Por quê? Porque você sabe qual é a componente Lz, mas você não é capaz de saber simultaneamente as componentes Lx e Ly desse vetor. Então é verdade que eu consigo medir o operador, o alto valor do momento angular, né? Ele é o alto valor de L quadrado, ou seja, H cortado ao quadrado L mais 1, ou a raiz disso, e consigo medir a componente na direção Z, que é M, L vezes H cortado. Mas, pelo fato das outras componentes, né, terem uma relação de comutação diferente de zero com Lz, significa que elas não podem ser medidas simultaneamente. Então, se eu só posso medir uma das componentes, e eu sei que ele tem três, então a verdade é que esse vetor ele não está muito bem definido no espaço, né? E isso é algo completamente distinto do que a gente observa em mecânica clássica. Você determina muito bem qual é a direção, o sentido e o tamanho desse vetor. Aqui a gente só pode falar em quais são os autovalores desses operadores, em particular do L quadrado e Lz. Se eu quiser falar do Lx e Ly, eu tenho que mudar de base. Aqui a gente tem uma representação de uma situação em que o número quântico angular, ou número quântico orbital L, é igual a 2. Tá? Ou seja, situação em que L é igual a 2. Eu tenho um sistema tridimensional de um potencial central, ou seja, V só depende de R, em que o momento angular L é definido igual a 2. Tá? E o que acontece por essa figura, você pode observar, é o seguinte: eu tenho várias possibilidades para esse vetor momento angular apontando em algumas direções, mas não todas as direções possíveis. Tá? Por quê? Porque os valores, quando L é igual a 2, os valores de ML, que são as projeções do momento angular na direção Z, que é essa daqui, a direção vertical, eles estão limitados a L igual a menos 2 até L mais 2, variando em uma unidade de H cortado. Ou seja, ele vai desde menos 2H cortado, a primeira projeção, menos 1H cortado,
0 mais 1h cortado e mais 2h cortado. Essas são as projeções do momento angular na direção z, para esse valor de L igual a 2. Agora, quando você olha para uma figura como essa, uma representação desse tipo, para descrever o momento angular em mecânica quântica, isso é algo que é um tanto equivocado, na verdade. Primeiro, porque não existe uma tal coisa como um vetor momento angular com uma direção muito bem definida. Isso por quê? Porque embora eu conheça a projeção, né, do momento angular na direção z, eu não posso conhecer a sua projeção nas direções x e y, né, por causa das relações de incerteza. Então a verdade é que se eu tivesse condições de desenhar o que seria esse momento angular em mecânica quântica, seria uma figura borrada aqui, tá formando um cone todo borrado, né, porque eu não tenho precisão nas medidas de Lx nem Ly, tá? E na verdade nem o Lz, né? Ele tem uma certa indeterminação. Tá? Então essas três componentes vão ser indeterminadas da mesma forma que eu tenho indeterminação em momento e coordenadas espaciais. Né? Muito bem. Agora você faz uma pergunta do seguinte tipo. Bom, é possível que o meu momento angular total seja projetado todo ele na direção z, ou seja, se eu escolher a direção z como a direção do momento angular, então eu posso dizer que eu conheço a direção do momento angular, porque é só a componente Lz. Tá? De novo, eu não posso fazer isso. E não posso pela mesma razão, princípio de incerteza. Eu teria uma indeterminação infinita nas componentes Lx e Ly. Tá? E aí eu não teria nada, né? Quer dizer, que direção é essa? Então, finalmente, você não tem como definir qual é a direção do momento angular em mecânica quântica, algo muito diferente do que você pode fazer em mecânica clássica. Isso porque, da mesma forma que você não pode falar num valor preciso de momento linear e da posição de uma partícula, a mesma coisa acontece com a questão do momento angular. Não existe um valor preciso para essas componentes. Tá? Não faz nem sentido, né, falar, isso não existe. Tá? Você tem uma, como eu digo, não é uma incerteza, mas uma indeterminação nessas componentes do momento angular. Eles são indeterminados. Né? Por isso que eu ressalto esse ponto, é melhor chamar o princípio de incerteza de princípio de indeterminação. Então, resumindo essa história, o vetor momento angular é algo completamente distinto do que você tem na mecânica clássica, só que agora muito bem determinado através da solução da equação de Schrödinger para a equação angular. Outra coisa interessante que vocês devem notar é que o tamanho, né, a magnitude de L, é proporcional à raiz de L vezes L mais 1. Vamos pegar o L igual a 2, como a gente está fazendo, isso daí dá uma raiz de 6. Enquanto a projeção de L é 2H cortado. Então, raiz de 6H cortado comparado com 2H cortado, o raiz de 6 é maior do que o 2H cortado. Só que o 2H cortado é o maior valor possível para ML, né, que é menor do que o módulo no momento angular. Incrível. Então, na mecânica clássica, você sempre pode esperar uma projeção que é igual ao módulo no momento angular. Na mecânica quântica, não. O maior valor dessa projeção é sempre menor do que o módulo do momento angular, que eu já nem vou chamar mais de um vetor, porque um vetor tem uma direção bem definida. Tá? Mas a origem é um vetor. Em outras palavras, o resultado da mecânica quântica para o momento angular implica que esse vetor momento angular não está muito bem definido no espaço. Tá? No entanto, é uma predição bastante precisa da mecânica quântica que o momento angular saia proporcional a essa quantidade, quer dizer, L vezes L mais 1, onde L é o número quântico orbital. Que comparando com o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, por exemplo, o resultado correto, porque o modelo de Bohr predizia que o momento angular era quantizado
em módulo, e dizendo que o valor do momento angular era o múltiplo inteiro de h cortado. E a gente está vendo que isso não é necessariamente verdade. Nesse caso, para L igual a 2, eu tenho aqui raiz de 6 vezes h cortado, que é um número irracional. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu já falei sobre o momento angular, vale, é claro, para qualquer valor de L, desde 0 até, em princípio, infinito. Tá? Eu só explicitei aqui para o caso L igual a 2 para exemplificar. Então, vejam que a mecânica quântica de Schrödinger é extremamente poderosa em fazer predições precisas, inclusive para o momento angular. Bem, resumindo essa história, o momento angular é quantizado não somente na sua magnitude, o tamanho, que é dado por isso daqui, mas também no espaço. O que significaria essa quantização no espaço? Significa o seguinte: mesmo não sabendo ou não podendo determinar uma direção vetorial para um momento angular, como a gente acabou de discutir, a gente sabe que as projeções desse momento angular na direção z são discretas, né? Vão de menos L até mais L vezes H cortado. E não existem valores intermediários para essas projeções. Então é óbvio que um possível vetor descrevendo esse momento angular não vai varrer o espaço de maneira contínua, né? Por exemplo, dançando daqui para cá continuamente. Bem, com isso eu espero que tenha ficado claro como é que se enxerga um momento angular em mecânica quântica, esse formalismo para um momento angular. E na próxima aula, então, eu devo começar a abordar a parte radial da função de onda, as soluções da equação radial, para que nós tenhamos uma solução completa para o átomo de hidrogênio, um átomo com um único elétron. Só mais um adendo, essa análise que eu fiz para o momento angular, ela vale não só para o átomo de hidrogênio. Eu estou especificando o átomo de hidrogênio, mas ela vale para qualquer potencial central, qualquer potencial que dependa apenas da distância radial até um centro. Isso talvez não seja óbvio para todo mundo, mas quando eu tenho um potencial que só depende de R, eu não vou ter nenhum fator, nenhum termo adicional na minha equação de Schrödinger que vai contribuir para a parte angular. Então a parte angular permanece a mesma para qualquer potencial central. Bem, isso é só sobre o momento angular por enquanto. A gente vai utilizar essas ideias mais adiante, quando eu falar de spin, momento magnético. E na próxima aula eu vou abordar então a equação de Schrödinger radial. Vejo vocês lá.